tudo bem, assim é uma pergunta para É, cumprir uma formalidade, né? Mas aqui no exatamente. Rio Grande do Sul é uma pergunta que não tem cabimento há muito tempo, né? Perguntar para a pessoa se está tudo bem. Não está Exato. tudo bem, né? Nos conte, você que está aí, que cidade você está nesse momento? Eu estou em Porto Alegre. Então, em Tá Porto em Alegre, Porto eu moro a 1 quilômetro do Rio, aqui na zona sul de Porto Alegre, numa zona que foi atingida de uma forma que ninguém imaginava. Eu moro numa parte alta aqui da Alegre. cidade, então eu não corro risco nenhum. Mas eu tenho muita gente aqui de perto que eu fui ver no fim de semana, muita gente que não esperava que a água fosse chegar na casa deles. Chegou na casa de gente de classe média, Camila, pensando, bueno, as ilhas de Porto Alegre são 16 ilhas, as periferias, os ribeirinhos. Não, chegou, a água chegou nas casas de classe média de Porto Alegre. Então tem gente que achava que a enchente era uma coisa de pobre, não é mais. E acho que deve ser um evento a ser considerado como um evento raro com a dimensão que assumiu aqui no Rio Grande do Sul, Camila. Porque não é um evento. Mas bueno, são 83 mortes até agora. Não tem muita gente morta. Não tem, porque não é deslizamento de terra, que cai terra em cima das pessoas, como aconteceu no Rio, né? Há uns 10 anos que morreram quase 1.000 pessoas, não é isso? Não é nesse sentido. É no sentido do alcance do evento. Quer dizer, o Rio Grande do Sul está com mais de 300 municípios em situação de calamidade. Isso corresponde a 2/3 do estado, né? Então, tu tem uma, um dano que é um dano que atinge a zona rural e atinge cidades, um dano que parece que não tem coisa similar anterior no Brasil, com essa dimensão. Então, o Estado está traumatizado, mas tem uma coisa, Camila, que é a mais importante, a mais interessante de tudo isso que acontece. Tu tem uma mobilização de solidariedade aqui no Rio Grande do Sul, que claro que não deve surpreender, não pode surpreender, e não surpreenderia em lugar nenhum, mas tu tem uma mobilização que é comovente, das pessoas envolvidas diretamente no resgate de pessoas. Eu, no fim de semana, vi gente se dedicando com esse stand-up, aquelas pranchas com remo, gente se dedicando a andar aqui perto de onde eu moro, a ver nos muros das casas, para ver se não tinha bicho para ser salvo. E gente com barco, com bote, com todo tipo de coisa envolvida nesse resgate, nessa emergência. Então, as pessoas estão preocupadas com os outros, estão preocupadas com os bichos, né? Estão preocupadas com essa emergência. E a partir de agora, Camila, nós vamos ter que começar a pensar no que está acontecendo, o que aconteceu. E aí eu vou discordar, só para dizer, antes de terminar essa minha introdução aqui, eu quero dizer que eu discordo de colegas nossos que dizem que isso, além da questão climática, macroclimática, que isso é resultado, no caso do Rio Grande do Sul, de descaso e de negacionismo. E eu quero te dizer, nós vamos conversar agora, que isso é mais do que descaso e negacionismo. Isso é afirmação de políticas destrutivas que resultaram no que nós estamos vendo aqui no Rio Grande do Sul. O título que o 247 está publicando hoje, o título do meu artigo, é de que eles só não venderam o muro da Mauá, o muro do Guaíba aqui. E por que eu digo isso? Porque isso tudo é resultado de ações que afirmam políticas destrutivas muito mais do que negacionistas, muito mais do que ser relapso ou ser omisso. São políticas deliberadas de destruição de toda a coisa que tem interesse público. E a toda coisa é o ambiente, são os bichos, são as pessoas, são as cidades. E isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, vem acontecendo nos últimos anos e acontece em Porto Alegre. Por que, Camila? A questão do Rio Grande do Sul. O que acontece quando o Eduardo Leite, que se apresenta como de centro-direita, diz que é um social-democrata, o que acontece logo depois que ele assume 1 ano e pouco de governo? Uma das primeiras iniciativas dele, um projeto encaminhado para a Assembleia de revogação de várias leis do Código Ambiental aqui do Rio Grande do Sul para que abrissem a porteira para a boiada. Esse projeto foi aprovado. Entre outras coisas, isso aí criou, Camila, o autolicenciamento aqui no Rio Grande do Sul, que não é uma coisa única, tem em outros estados, que o cara que vai fazer qualquer empreendimento que tenha algum dano, com alguma interferência no ambiente, que claro que todo o investimento vai ter, ele se autodeclara responsável por aquilo que está fazendo, sem fiscalização prévia, nada. E ele toca em frente. E a partir daí ele tem até 10 anos para manter essa licença, ou renovar, para se submeter à fiscalização. Agora tu pergunta, e quem está nos vendo aqui deve perguntar, mas existe fiscalização? Claro que não existe, porque eles destruíram toda a estrutura do Estado. Então, é uma completamente absurda, não é razoável que tu pense que é alguém que vai fazer um dano
em decorrência de uma obra, de um investimento que está fazendo, vá fiscalizar aquilo por conta própria, sem nem com fiscalização exercida de forma ostensiva, quando existe pelo Estado, eles obedecem. Quer dizer, essa é uma questão. A segunda questão é que agora há pouco, em março, foi aprovado um outro projeto, Camila, que libera a ação de gente do agro, principalmente, no sentido de fazer exploração de solo para a sua de desvio de curso de rio, de tudo que tem a relação com exploração da água, em áreas de proteção permanente, áreas que deveriam ser intocadas. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Esse projeto foi aprovado. É um projeto do delegado Zup, deputado, irmão do coronel Zup, que todo mundo conhece, que foi o cara da CPI do MST. Então nós temos, Camila, ações deliberadas de destruição do ambiente. Não é omissão, não é descaso, não é negacionismo. Negacionismo é do cara aquele que acredita ou finge acreditar no que eles estão dizendo. Né? Nesse caso, não. Aqui é a direita, é a extrema-direita, que chamavam antes de neoliberais, direita e extrema-direita, agindo no sentido de destruir a coisa pública, o ambiente, as cidades. Porto Alegre é uma cidade completamente tomada pela água, agora a água está baixando, porque a água brota do chão, porque não tem controle dessas vias, desses dutos que permitiriam a vazão da água. Por quê? Porque foram sucateados, a estrutura sucateada. Então, Porto Alegre vive uma situação que quem está olhando de longe não consegue imaginar, não consegue imaginar. Claro que tu está vendo na TV, na internet, está vendo as imagens, mas o sentimento aqui é muito de queda de autoestima da cidade, Camila, de que a gente não deu conta de uma situação que era previsível. Eles não cuidaram disso. Eles privatizaram tudo. Esse meu texto eu quero que as pessoas leiam. Esse meu texto, o meu texto que está no 247, na capa do 247, ele aborda essa questão que passa por um detalhe que é uma coisa assim, eles se livraram do bem público, do patrimônio público, da energia, aqui no caso do Rio Grande do Sul, a energia foi privatizada, a água foi privatizada, a Corsã e a CE, as companhias de luz foram privatizadas, o DEMAI aqui de Porto Alegre estamos preparando para privatizar, mas o mais interessante é que diz o professor Rualdo Menegatti. O Rualdo Menegatti, professor da URGS, especialista em questões hídricas. Ele sabe tudo de água e de solo. Ele diz o seguinte, que houve uma destruição de inteligências, Camila. Isso está nesse meu texto que está mostrando aí. A direita e a extrema-direita que se denunciava antes como neoliberal, essa era a definição bonita que eles davam para eles mesmos, eles destruíram a inteligência do setor público. Eles deixaram para eles, só para o setor privado, o direito de pensar a coisa pública. E deu no que aconteceu, que todo mundo está vendo. E nós vamos ter que parar para pensar uma hora para saber quem foi responsável por isso que aconteceu no Rio Grande do Sul.